Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais poderosas sobre reinícios, o capítulo 8 de Gênesis. E vamos olhar para essa história não só como um relato antigo, mas como um verdadeiro manual de instruções do primeiro grande reboot do mundo. Essa é a pergunta que está no centro de tudo, né? Quando o sistema todo entra em colapso, qual é o primeiro passo? Como se lida com a espera, como se busca um sinal de esperança e, mais importante, como se estabelece um novo normal? A estrutura dessa história milenar nos dá um mapa surpreendentemente humano para isso. Muito bem, vamos ao primeiro ato. E o ponto crucial aqui é que o recomeço não começa com uma grande ação, mas com uma espera. Uma espera quase insuportável, sabe? Antes de poder reconstruir, era preciso que o mundo se curasse. E para isso, era necessário tempo. E as pessoas ali, dentro da arca, precisavam dominar a arte da paciência. E tudo começa com um catalisador. Mas não é uma mágica, não é algo instantâneo. É um processo. O vento. Esse elemento, tão sutil, é o que começa a mover a mudança, iniciando o lento recuo das águas. É o primeiríssimo sinal de que, mesmo que de forma invisível no começo, a recuperação já tinha começado. Agora, olha só que fascinante a escala de tempo que a gente vê aqui. Isso não é sobre dias ou semanas, é sobre meses a fio. 150 dias só para as águas começarem a baixar. Depois, uma espera de meses até a arca finalmente encontrar um lugar para repousar e ainda mais tempo para conseguir ver o topo de uma montanha. Essa cronologia tão detalhada, ela não está aí por acaso. É para a gente sentir o peso psicológico dessa espera, a prova gigantesca de resiliência que foi necessária quando não se podia fazer absolutamente nada a não ser confiar que o processo estava em andamento. E é aqui que a dinâmica muda. A espera passiva dá lugar a uma busca ativa. Noé começa a testar a realidade lá fora, a procurar por dados concretos. Ele precisava de um sinal, uma prova de que o mundo exterior estava pronto. E para isso, ele envia seus batedores alados. Isso aqui é uma aula de como construir uma narrativa. Primeiro, o corvo. O resultado? Ambíguo, inconclusivo. Ele não traz uma resposta clara, isso gera uma tensão. Aí entra em cena a pomba, em 3 missões que vão aumentando o suspense. A primeira tentativa, falha. Ainda não é a hora. A segunda traz a prova definitiva. E a terceira, com a sua ausência, confirma a vitória. É uma estrutura clássica de tensão e resolução que a gente vê em histórias até hoje, mostrando exatamente como a gente busca clareza no meio da incerteza. E aqui está o ponto crucial. Não era qualquer folha, mas uma folha nova, fresquinha. Isso era um dado irrefutável de que a fotossíntese tinha recomeçado. A vida estava brotando de novo. Para quem estava confinado por meses, isso era muito mais do que esperança. Era a primeira evidência sólida de que a Terra estava se curando. Era finalmente o sinal verde. Com os dados confirmados, a gente chega ao clímax da jornada. A fase de contenção terminou. É hora de abrir as portas e iniciar o grande projeto de repovoar o mundo. E mais uma vez, a precisão da data é super importante. O primeiro dia do ano 601 da vida de Noé. Isso marca um dia 1 oficial para o novo mundo. É um ponto de virada claro, o fim de uma era e o começo de outra. E a forma como isso acontece é fundamental. A saída não é uma debandada caótica, um salve-se quem puder. É um processo deliberado, muito bem estruturado. Primeiro a família, depois os animais, organizados por espécie. A mensagem aqui é clara. Um recomeço duradouro não nasce do pânico, mas da ordem. Para reconstruir qualquer coisa, seja uma civilização ou a própria vida, a estrutura é essencial. Agora, em terra firme, a narrativa se move para o seu ato final. O foco muda da sobrevivência física para o estabelecimento das novas regras do jogo entre o divino, a humanidade e a natureza. E qual a primeira coisa que Noé faz? Antes de construir um abrigo, antes de procurar comida, ele constrói um altar. A primeira ação dele é um ato de gratidão. Isso é psicologicamente muito poderoso. Começar um novo capítulo, reconhecendo que foi salvo, em vez de focar no que foi perdido, estabelece uma base de resiliência incrível. E essa gratidão gera uma resposta transformadora. Deus estabelece um pacto, uma promessa, de que apesar das falhas humanas, a resposta não seria mais a destruição total. É uma mudança fundamental no sistema, sabe? Uma verdadeira atualização nas regras do jogo.
E aqui está a garantia mais importante para o futuro. Deus instala um novo sistema operacional para o planeta, baseado em ciclos previsíveis e estáveis. As estações, o dia e a noite, o tempo de plantar e o tempo de colher. Ele promete um mundo onde se pode planejar, construir e confiar. Essa promessa de estabilidade é literalmente o fundamento sobre o qual o nosso mundo foi reconstruído. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão. A jornada de Noé não foi apenas sobre sobreviver a uma inundação, mas sobre navegar a incerteza. Isso nos faz pensar em nossos próprios dilúvios, sejam eles pessoais ou coletivos, quando tudo parece perdido. Quais são as nossas pombas? Quais são as pequenas folhas de oliva, os primeiros sinais de dados concretos que nos dizem que é seguro e que, finalmente, é hora de recomeçar?